Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta quinta-feira, dia 17 de julho de 2025. Vamos ter nesta quinta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Europa, Liga Europa, qualificação às oitavas de final, temos a equipe do Ives contra a equipe do Shakhtar. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Europa, Liga da Conferência, qualificação oitava de final, temos a equipe do Flora contra a equipe do Valo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Europa, Liga da Conferência, qualificação oitava de final, temos a equipe do Eugeman contra a equipe do ST Patricks. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa, qualificação oitava de final, temos a equipe do Haken contra a equipe do Tranava. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Europa, Liga da Conferência, qualificação oitava de final, temos a equipe do Neman contra a equipe do Uratu. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Europa, Liga da Conferência, qualificação oitava de final, temos a equipe do Partizani contra a equipe do Caujo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate, devolve aposta. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa, qualificação oitava de final, temos a equipe do Partizan contra a equipe do AEK Lanarca. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela Europa, Eurocopa Feminina, às quartas de final, temos a seleção da Suécia contra a seleção da Inglaterra. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pela Islândia, 15ª rodada, temos a equipe do Afturiding contra a equipe do Fran. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pelo Equador, a Série B, a 18ª rodada, temos a equipe do Independente Júnior contra a equipe do 9 de outubro. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela Bolívia, Copa da Pacena, quinta rodada, temos a equipe do Tomayapó contra a equipe do Real Oruro. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, 16 avos de final, temos a equipe da Universidade de Chile contra a equipe do Guarani. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam.
placar exato 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pelo Brasil, o Brasileirão, a 14ª rodada, temos a equipe do Fluminense contra a equipe do Cruzeiro. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. Placar exato 2 a 1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão da Série B, a 17ª rodada, temos a equipe do Operário contra a equipe do CRB. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 1 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela Bolívia, Copa da Pacena, 5ª rodada, temos a equipe do The Strong contra a equipe do Alred. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pela América do Sul, Copa Sul-Americana, 16 avos de final, temos a equipe do Bucaramanga contra a equipe do Atlético Mineiro. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato 2 a 1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 17ª rodada, temos a equipe do Remo contra a equipe do Novo Horizontino. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. Placar exato 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esses daqui foram nossos 17 palpites desta quinta-feira, dia 17 de julho de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.